Nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 6, como de costume, ler os versículos 9 a 15 de maneira alternada. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15, leitura alternada, como temos feito de costume. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 14. Porque se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste os perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amém. Amém. A nossa irmã Júlia já orou, então a gente vai passar para o estudo do fato. E hoje, irmãos, nós vamos estudar a última das petições, a sexta, que é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existem alguns autores, alguns comentaristas que dividem, vão dizer que são duas petições, que não nos deixe cair em tentação é uma e livra-nos do mal é outra. Mas, até com um fim didático, a gente entende que essas duas petições elas estão muito interligadas, a gente vai tratá-la como uma só e a gente vai meditar nas duas hoje. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal é o tema do estudo. E aí a gente dividiu o estudo da seguinte forma: a primeira parte desse estudo vai ser mostrar que nós não estamos livres das tentações. Quando nós oramos a Deus pedindo para que Ele nos ajude nas tentações, né? Ele não nos deixe cair em tentação, a gente reconhece que nós não estamos livres das tentações, apesar de sermos crentes, diferentemente do que muitos têm propagado por aí. Na segunda parte do estudo, a gente vai mostrar que nós somos incapazes naturalmente de resistir a essas tentações. Nós precisamos de um auxílio divino para que nós possamos ser fortes durante esses momentos em que somos tentados. E a parte 3 a gente vai falar brevemente de como vencer as tentações. Acho que nenhum desses três tópicos vai ser novidade para os irmãos, mas é bom a gente meditar para que a nossa fé seja realimentada no dia de hoje. E aí no final a gente vai trazer algumas aplicações práticas e aí os irmãos também podem ficar à vontade ao longo do estudo para sugerir, para aplicar, para enfim, fazer comentários como já tem sido feito. Opa, foi embora. Pronto. Bom, irmãos, mas como nós temos feito de costume também, a gente tem trazido a definição do Catecismo Maior de Westminster para guiar a nossa compreensão a respeito da oração dominical. E aí a pergunta 195 do Catecismo vai dizer o seguinte, vai perguntar: o que é que nós pedimos na sexta petição? E aí eu dividi o estudo de acordo com o Catecismo. O Catecismo é uma única pergunta, uma única resposta, mas eu dividi essa resposta em três. E a primeira parte dessa resposta diz o seguinte: que na sexta petição, que é não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós, reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas tentações. Essa é a definição, a primeira parte da definição do Catecismo Maior de Westminster. E aí o que ele quer dizer, irmãos? Eu até fiz questão de grifar ali uma das partes da resposta. Ele quer dizer basicamente que Deus, ele pode muito bem nos manter em situações em que nós somos colocados à prova, colocados à tentação. Veja, eu não estou dizendo que Deus nos tenta. A gente vai meditar um pouquinho sobre isso. Mas Deus, ele pode permitir situações em que nós somos tentados. Nós somos assaltados pelos enganos de Satanás, pela influência do mundo, da nossa carne. Então existe essa possibilidade de que nós sejamos tentados dia após dia. E não somente existe a possibilidade, a nossa própria vida atesta de que somos de fato tentados dia após dia. Ou os irmãos acham que no dia de hoje eu não fui tentado, no dia de hoje eu consegui viver minha santidade em paz. Não, certamente os irmãos não pensam dessa forma. Embora que muitas igrejas, muitas vezes pregam dessa forma. Algumas igrejas, a gente já até citou, né? Eles têm a doutrina de que você, depois que é cristão, você é tomado perfeito, né? Você chega a um estágio de que você não peca mais. A gente não compartilha disso. Também tem outros que dizem que
enfim, à medida que você vai progredindo na fé, você vai sendo, você vai sendo livre, né, de tentações, de provações. A gente também não compartilha desse pensamento. Nós, pelo contrário, entendemos que Deus ele pode nos manter, pode permitir, que em determinadas situações nós sejamos tentados. Mas aí, irmãos, existe um conceito interessante que a gente precisa abordar. Existe uma diferença que a gente precisa colocar aqui. O que é tentação, o que é provação? Porque algumas pessoas interpretam as duas coisas como se fossem uma só. Porque, de fato, irmãos, as provações e as tentações, algumas vezes, elas têm relação. Elas andam juntas. Mas a gente precisa entender qual é a diferença prática. Por quê? Porque Tiago vai dizer isso no versículo 13 do seu capítulo 1. Eu vou pedir para a Diogênia fazer essa leitura. Pode me usar aí, não precisa abrir. Esse versículo aqui, ó, Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo ninguém tem. Veja, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa saber, quando a gente vê essa interpretação do Catecismo Maior de Westminster, de que Deus ele pode permitir que sejamos tentados, é a gente fazer uma diferença entre a tentação e a aprovação. Porque essas duas coisas, elas têm uma certa semelhança, mas elas são coisas diferentes. Deus, de fato, segundo o autor cristão Tiago, né, o autor bíblico Tiago, ele vai dizer que Deus ele não pode tentar ninguém. Deus ele não tenta ninguém. Então você não tem o direito de um dia você pecou, você falou o seguinte: a situação que eu estou vivendo me levou ao pecado e Deus me colocou nessa situação, então Deus de certa forma é co-participante do meu pecado. A gente não tem o direito de dizer isso, porque Deus ele não tenta ninguém. Deus nunca vai colocar você em situações visando que você peque. Deus nunca vai fazer isso, porque Deus não é o autor do mal. Tiago vai dizer que ele não faz isso porque ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, e ele não faz isso com os cristãos. Então existe essa primeira coisa que a gente precisa entender. E aí o comentarista da Bíblia de Genebra, nesse texto, vai dizer o seguinte: há uma importante diferença entre uma provação, e ele cita o versículo 12 desse texto de Tiago, e uma tentação, e ele vai citar o versículo 14 desse texto. Muitas vezes Deus prova o seu povo para expor as suas qualidades interiores, mas Deus nunca tenta ninguém no sentido de levá-lo a pecar. Vou repetir essa última frase. Deus muitas vezes, de fato, coloca homens em provação, em situações em que a sua fé vai ser exigida, em que o homem ele vai precisar buscar forças no próprio Deus para vencer aquela situação. Deus muitas vezes permite as situações e Deus muitas vezes ele faz essas situações, ele mesmo premedita as situações. Qual é o exemplo maior que a gente tem? O primeiro exemplo que a gente tem na mente: Jó. Na verdade, irmãos, Jó foi uma pessoa que foi provada ao longo da sua vida. Veja, Jó perdeu o quê? Filho, perdeu riqueza, perdeu mulher, perdeu tudo que ele tinha, perdeu amigo. Jó foi provado. Mas Deus ele não fez ele não premeditou aquela situação, ou não permitiu que Satanás deixasse que aquela situação ocorresse para que Jó pecasse. Não, pelo contrário. Deus ele expôs aquela situação para que ele chegasse no final do livro de Jó, lá no 40º capítulo, e Jó falasse o quê? Olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele intimamente, né? Ele não fala nessas palavras, mas é mais ou menos isso. Eu conheço Deus agora intimamente, eu conheço Deus melhor, eu consigo ter uma relação melhor com Deus. Então, quando Deus ele nos prova, quando Deus ele coloca situações na nossa vida que são difíceis e que exigem de fato que nós tenhamos fé suficiente para vencer essas situações, Deus ele quer tirar de nós o melhor, ele quer nos aperfeiçoar, ele não quer nos levar ao pecado. Então a gente não tem o direito, irmãos, de numa situação difícil a gente chegar e falar o seguinte: pequei porque Deus me colocou nessa situação. Não, a gente não tem esse direito. E alguns versículos eles vão deixar isso mais claro. Eu trouxe aqui 3 versículos especificamente. Vou pedir para alguns irmãos lerem. O primeiro eu vou pedir para a Júlia ler. Tá dando para ler? Para ler, Júlia? Dá para ver aqui? Versículos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Pronto. Esse texto aqui é de Daniel 12. Daniel 12 é o capítulo em que Daniel vai ter algumas visões a respeito do fim dos tempos. Os irmãos devem lembrar desse texto. E aí dentro dessa situação em que Daniel expõe a questão de que Deus ele vai colocar uma situação difícil para os homens passarem. Veja, justos e injustos vão passar por essas situações difíceis.
Mas Daniel ele vai fazer um comentário muito interessante, né? Na verdade, Deus vai falar para Daniel o seguinte: olha, nesses tempos aí que vão acontecer, muitos vão ser purificados, embranquecidos e provados. Ou seja, nessa situação difícil, essas pessoas elas vão ser purificadas, elas vão ser embranquecidas, elas vão ser santificadas, elas vão passar por uma situação, pode acontecer de vir a pecar, pode, mas no contexto geral, no final do corte ali, de um corte ali, você vai ver que essas pessoas elas se tornaram melhor, elas se tornaram mais crentes. Mas o que vai acontecer com os perversos? Eles vão proceder perversamente, na mesma situação, eles vão pecar, eles vão usar essa situação para pecar mais ainda, irmãos. Então esse é um comentário importante que Daniel faz. Outro texto, Romanos 5, de 3 a 5, eu vou fazer essa leitura. Ele diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Em outras palavras, o que Paulo está falando é o seguinte: olha, depois do momento que você vira cristão, você não está livre das tribulações, você não está livre das provações, você não está livre de situações que serão difíceis, não. Mas essas situações elas vão produzir no seu coração perseverança, a perseverança vai produzir experiência e a experiência vai produzir esperança. Ou seja, irmãos, vou colocar uma situação muito prática aqui. Em determinado momento você passa por uma situação financeira muito difícil. Digamos que você não é um assalariado, digamos que você é tem um mercadinho. Em determinado mês, como por exemplo na pandemia, na época da pandemia, teve que fechar mercado, teve que fechar comércio. Certamente muitos cristãos, donos de comércio, eles ficaram aperreados nessa época. Eles falaram: olha, as contas chegam do mesmo jeito, a Celco não parou de fornecer luz, a Compesa não parou de fornecer água, se ele vive de aluguel, o dono do apartamento da casa, ele não parou de me cobrar, mas eu não estou recebendo esse dinheiro. Então nessa situação você vai ficar um pouco aflito, você vai começar a ficar um pouco desesperançoso, mas é nessas situações que Deus muitas vezes faz com que essa pessoa, esse cristão hipotético que a gente está tratando, ele fala o seguinte: não, eu vou orar, eu vou pedir a Deus o pão, eu vou pedir a Deus condições financeiras para eu me manter nesse tempo, e Deus sustenta, Deus nesse tempo entrega essas coisas, Deus cuida desse cristão nesse tempo. E aí quando for em outra situação, dali a uns 10 anos, a situação se repete, ele passa de novo por um momento de provação. O que é que ele vai fazer? Ele vai lembrar daquela época: olha, mas isso já aconteceu comigo lá atrás. E Deus me sustentou nesse tempo. Então eu não vou ficar aflito mais. Naquela época eu fiquei aflito, mas hoje eu não vou ficar mais aflito. Por quê? Porque eu sei que Deus tem cuidado de mim. Então a aprovação, ela produz no final das contas esperança. Esperança de que Deus vai cuidar de você nesse tempo. Então o cristão ele não está livre das provações, porque o cristão, Deus prova muitas vezes os cristãos. E aí tem um outro versículo, João capítulo 17, versículo 15, eu vou pedir para o Eduardo fazer a leitura. João 17, 15. Não está conseguindo não. Vixe, eu vou aumentar depois essa fonte porque está complicado. Então eu vou fazer a leitura. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Isso é Jesus falando. Ou seja, Jesus falou o seguinte: olha, eu não vou pedir para que Deus tire os meus conservos do mundo. Eu não vou pedir que Deus vá pensando as pessoas e fale o seguinte: agora você vai passar por momentos fáceis na sua vida. Não. Deus fala: eu quero que você mantenha eles no mundo, mas mantendo no mundo, o Senhor cuide da fé deles para que eles não sejam atribulados. E aí um versículo clássico também nesse tema é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9, ele diz o seguinte: olha, nas provações nisso exultais, porque embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas tendo resultados com alegria invisível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então isso aqui, basicamente, Pedro está falando a mesma coisa que foi dito. Olha, as provações elas surgem no contexto de fazer você se tornar melhor. Agora, qual é a situação, irmãos? Uma provação, ela visa o bem. Deus nos coloca em situações difíceis para extrair o melhor de nós, para purificar a nossa fé, para fazer com que nós sejamos cristãos melhores. O problema, irmãos, é que por causa da nossa maldade, por causa da nossa pecaminosidade, nós podemos converter provações em tentações. E nós podemos não somente converter essas provações em tentações, como também cair nessas tentações.
E aí, novamente, eu cito esse exemplo hipotético que eu coloquei. Tem um comerciante que, na época da pandemia, por exemplo, fechou as portas e ficou sem sustento. Veja, ele pode ter passado por essa situação, orando, pedindo a Deus a confiança, pedindo a Deus o sustento. Ele pode ter passado dessa forma. Mas ele pode também ter passado dessa forma, dessa provação, de que forma? Vou aqui arrumar meios ilícitos de arrumar o meu sustento. Vou roubar, enfim, fazer negócios duvidosos, vou cobrar mais caro em coisas que não precisava cobrar mais caro, como acontece muito, irmãos. Por exemplo, existe alguma catástrofe, aí vem gente, teve até uma recentemente no Rio de Janeiro, acho que teve uma enchente lá e aí o pessoal ficou um pouco abastecimento. Teve comerciantes vendendo o litro de água por R$80, R$90. Veja, existe essa situação, você pegar uma situação de prova em que Deus está te provando, colocando uma situação difícil, você converter isso na tentação. Você converter isso numa tentação e você ceder a essa tentação. E de fato, irmãos, isso é por causa da nossa natureza. A gente não pode ser hipócrita e dizer assim, estou passando por uma situação difícil e aí eu vou ficar aqui tranquilo, vou passar com a maior tranquilidade. Não, muitas vezes a gente é tentado mesmo a fazer o mal. E é por isso que a gente pede, olha Senhor, nessas tentações nos ajuda, nos mantém firmes na tentação, nos ajude a não cair nelas. Não cair nelas, porque nós somos inclinados a cair nessas tentações. O Senhor muitas vezes nos prova, mas nesses contextos a minha maldade faz com que eu me incline para o mal. Essa é a ideia. E aí, irmãos, eu estou trazendo essa ideia de que a tentação ela surge muitas vezes no contexto da aprovação, mas ela não é exclusiva desse contexto, né? Nós somos tentados muitas vezes em situações extremamente favoráveis. E aí eu estou trazendo o exemplo da pobreza, mas a gente tem um outro oposto. Muitas vezes o cidadão enriquece e dentro desse enriquecimento ele é tentado também a fazer coisas más. Então, irmãos, a aprovação ela surge, muitas vezes ela se converte em tentação, não por causa de Deus, mas por causa da nossa maldade. Mas a gente não precisa estar em prova para a gente ser tentado. A gente pode ser tentado em qualquer momento. Eu estou aqui na melhor das condições. Eu sou tentado diariamente. Por quê? Porque eu sou mau. A minha natureza é pecaminosa. Mas ainda nesse contexto, irmãos, se Deus sabendo que nós somos pecadores, se Deus sabendo que diante das provas eu posso tomar a situação para me inclinar para o pecado, por que Ele ainda permite que eu seja provado? Por que Ele ainda permite que eu passe por situações difíceis em que naturalmente eu vou ser inclinado para o mal? Por que Ele permite? Deus ele não estaria compactuando com o meu pecado? Pode surgir essa dúvida sincera, irmão. Mas aí a própria Bíblia responde isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, vai falar exatamente sobre isso. Ele fala o seguinte, olha, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então veja, mesmo que eu seja tentado diante de uma prova que eu estou passando, diante de uma situação difícil, mesmo nessas situações, Deus ele não vai permitir que a minha tentação seja maior do que eu posso suportar. Deus não vai permitir que eu chegue no último dia e fale para o Senhor, olha, eu pequei porque não tinha jeito, porque não dava, era mais do que eu podia suportar. Não. Para nós que somos cristãos, Deus ele fornece meio suficiente para que nós possamos resistir a essas tentações, para que nós possamos vencer essas tentações. E é precisamente isso que nós oramos na oração dominical. Olha, Senhor, não nos deixe cair na tentação. Nas piores das situações, nas situações mais favoráveis, na questão que eu estou com muita dificuldade, em qualquer situação que seja, não me deixe cair em tentação. Mas providencie todos os meios para que eu consiga vencer essa tentação. E a gente já viu, a gente não pode colocar a culpa dos nossos pecados em Deus. A gente não pode, porque Deus ele sempre provê o livramento. E é por isso que nós pedimos a Ele. Então, irmãos, quando nós somos tentados, nós não podemos colocar a culpa em Deus. E por outro lado, a gente precisa entender que dia após dia nós somos tentados por causa da nossa própria maldade. Mas isso traz o segundo ponto que a gente precisa meditar nesse contexto. Quando Deus nos ensina a orar para não nos deixar cair em tentação e nos livrar do mal,
O Catecismo de Westminster ele vai continuar dizendo o seguinte, olha, dentro desse contexto a gente pede isso por quê? A gente pede para quê? Para que Satanás, o mundo e a carne, porque Satanás, o mundo e a carne estão prontos e são poderosos para nos desviar e nos enlaçar. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, Satanás, a carne e o mundo, eles têm essa influência sobre mim. Eles têm essa influência para fazer com que eu possa pecar. Né? E a gente reconhece isso nessa petição. E que nós, depois do perdão dos nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, nós estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também de nós mesmos incapazes e indispostos para lhe resistir, sair ou tirar proveito delas, e que nós somos indignos de ser deixados, de ser deixados sob seu poder. É muita coisa, eu vou tentar explicar aos pouquinhos. Primeira coisa, irmãos, eu quero trazer essa imagem aqui. Eu fico botando esses retratos aqui para agradar Eduardo. Eduardo é como se fosse meu patrão aqui na Rua Nova. Então eu boto aqui só para agradar Eduardo. Mas esse retrato aqui, ele está trazendo uma cena bíblica muito conhecida, né, irmãos? Que cena é essa? Que retrato é esse aqui? Ele fala de Adão e Eva, o pecado original. E aí eu trouxe os versículos que falam sobre o pecado original. Eu não vou ler, porque os irmãos conhecem muito bem a história, mas qual foi o argumento que fez com que Eva pecasse? Os irmãos lembram? O que foi que Satanás falou para que Eva pecasse? Qual foi a proposta de Satanás? Ele falou o seguinte, olha Eva, sabe por que Deus ele não quer deixar você comer das árvores, dessa árvore específica? Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ser como ele. Você vai ser igual a ele. Então Deus está aí fazendo um jogo sujo com você. Deus está querendo esconder de você as coisas. E aí a Bíblia vai dizer que, literalmente, Eva, ela, vendo que a árvore ela era o quê? Agradável aos seus olhos, ou seja, ela era desejosa, ela era desejável, perdão. Desejável para dar entendimento, ou seja, Eva olhou para aquela árvore e ela falou o seguinte, então essa árvore ela pode me dar aquilo que eu não posso ter. Eu não posso ter esse conhecimento porque Deus me proibiu, mas essa árvore ela é desejável para isso, eu quero ela. E aí ele vai dizer que ela tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido e comeu. Ou seja, irmãos, qual foi a origem da tentação de Eva aqui? Foi Satanás? Não, Satanás teve influência na decisão de Eva. Satanás teve a proposta, ele ofereceu a proposta. Mas de onde veio a tentação de Eva? Do seu próprio coração, irmão. Veja, Eva, ela, claro, novamente, ali Eva tinha um estado diferente do estado atual nosso. Eva não era corrupta ainda. Mas, através da artimanha de Satanás, através do jogo sujo de Satanás, ela começou a ser tentada pelo seu próprio desejo. Não foi Satanás que colocou a maçã na boca de Eva, não é maçã, né? Mas no imaginário popular. Mas não foi Satanás que botou o fruto na boca de Eva e falou assim, coma aí a força. Não. Eva, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade de ser igual a Deus, ela comeu. Isso casa muito bem com o que Tiago vai falar. Olha, vocês são tentados por causa da sua própria cobiça. Vocês são tentados por causa da sua maldade. Essa a origem do pecado. E aí, irmãos, isso é uma coisa importante a gente perceber. Veja, esse contexto de Adão e Eva ele nos ajuda a percebermos como é o modus operandi do pecado. Veja, a tentação ela é muitas vezes uma ação triplamente coordenada. Satanás influencia. Satanás ele controla o mundo, o desejo dos homens, ele influencia a situação, o mundo, ele jaz nesse maligno, ele fornece as condições para o pecado, e a minha carne, ela deseja aquele pecado. Vou colocar uma situação muito, muito simples. O cara que, antes de se converter, ele gostava de tomar suas bebidas, né, e muitas vezes ficar embriagado de propósito, né? Muitas vezes ele passa na frente de um bar e aí parece que o diabo atenta, né? Parece que o diabo atenta. Ele fala, ó o pessoal fazendo aí. Não, toma um pouquinho, é só um pouquinho. E aí o que é que muitas vezes acontece? Se o cara não estiver muito firme assim, no seu propósito, ele fala, não, tudo bem, eu vou lá. Até o pessoal diz que numa situação dessa é o quê? É o diabo atenta, né? O pessoal fala literalmente isso, o diabo atenta. Parece que é isso mesmo, o diabo atenta. A condição do mundo está favorável. Tem outras pessoas ali, outros pecadores ali naquela situação. O mundo está influenciando também.
E o que é que acontece no seu interior? Não, eu vou fazer isso mesmo. Eu quero fazer isso. Então veja, é uma ação triplamente coordenada, essa do pecado. E aí, a gente tem alguns versículos que vão falar sobre isso. Eu vou correr um pouquinho, porque está chegando o tempo. Mas ele vai falar, ele vai trazer 3 exemplos dessa situação. Ó, a primeira delas está lá em 1 Crônicas 21. Quando Davi, ele quer levantar um censo que Deus tinha proibido Davi de levantar. E ele fala o seguinte, olha, então, Satanás se levantou contra Israel, o próprio Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo de Israel. Ou seja, Satanás influenciou Davi. Não é que Satanás forçou Davi a fazer aquilo. Não, Davi tinha esse desejo no seu coração. Davi tinha esse pecado no seu coração. Mas Satanás ele incitou. Satanás influenciou Davi. Outro exemplo que a gente lembra é o próprio Pedro. Pedro, quando vai dar um conselho para Jesus, o que é que Jesus fala? Pedro vai falar para Jesus, ó, de maneira nenhuma isso vai acontecer com você. E Jesus vai falar o seguinte, olha, arreda de Satanás. Não é Pedro que está falando, é Satanás influenciando Pedro. É Satanás influenciando a covardia de Pedro. É Satanás influenciando o desejo de glória de Pedro. Então, Satanás, ele, muitas vezes, de fato, ele influencia. Outro, Marcos capítulo 4, versículo 19, Jesus vai falar o seguinte, olha, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Isso ele fala no contexto da parábola do semeador. Ele fala, ó, a semente foi lançada em vários terrenos, mas em um desses terrenos, o que é que acontece? Os espinhos eles sufocam essa semente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o camarada que ouviu a palavra, mas ele não quis se sujeitar à palavra, por quê? Porque o fascínio pela riqueza, o desejo, as ambições que ele tinha, não deixaram que essa palavra florescesse, ou seja, o mundo influenciando a decisão do cristão. E por fim, Tiago, é aquele texto que eu citei, né? Tiago falando que a nossa própria cobiça é responsável pelas nossas tentações. Então, irmãos, é basicamente isso que o catecismo ele vai falar. O catecismo ele vai falar para que nós tenhamos cuidado com essa tríplice investida. E ainda mais, irmãos, ele vai falar aqui, na segunda parte, de que nós mesmos, Deus ele nos livre da nossa própria ação, de nós mesmos nos colocarmos em situações de tentação. Porque isso acontece também. Isso é uma coisa que costuma acontecer, inclusive. Veja, qual é o exemplo mais claro disso? O tal do namoro, né? O tal do namoro é um exemplo muito claro disso aí. Existem alguns pastores, eu não lembro exatamente quem é o pastor que fala, né? Acho que é Augusto Nicodemus, ele fala o seguinte. Ele fala, ó, no namoro, você vai ver que o camarada ele vai perguntar para o pastor o seguinte, ó, qual é o limite bíblico do namoro? Ele vai falar o seguinte, eu posso beijar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? E ele fala de maneira muito sábia. Augusto Nicodemus vai falar de maneira muito sábia. Ele fala, o cara vai perguntar isso para o pastor, não é para ele se livrar, para ele ficar longe da tentação. Não é para falar o seguinte, tudo bem, digamos que eu posso, sei lá, dar um abraço aqui, mas eu vou evitar, porque o diabo atinta, né? É a frase. Não, o camarada que vai nesse contexto, muitas vezes vai perguntar para o pastor que ele quer beijar mesmo, ele quer chegar bem no limite ali da tentação. Então, quando nós oramos para que Deus ele nos livre do mal, ele nos ajude a não cair em tentação, nós oramos também para isso. Para que, por nossa falta de sabedoria, nós mesmos não nos coloquemos em situações em que nós podemos pecar, em que nós seremos tentados. Nesse exemplo anterior que eu dei, o cara que já tinha o costume de ficar ali nas suas noitadas no bar, evita andar por aquela rua, mas o cara muitas vezes não, ele vai querer andar por aquela rua, ele não, deixa eu passar por ali perto só para ver como é que está o movimento. Deus ele nos ensina a orarmos para que nós mesmos, por nossa própria insensibilidade, nossa própria insensatez, nós não nos coloquemos em situações de tentação. Então, irmãos, ficou claro esse segundo ponto. As tentações, muitas vezes elas surgem, e na maioria das vezes elas surgem, na verdade, por causa da nossa própria insensatez, por causa da nossa própria falta de cuidado com a nossa vida. E aí, por fim, irmãos, a terceira parte do catecismo, no final já, ele vai falar o seguinte, e o que é que nós pedimos ainda nessa petição? Nós pedimos que Deus, de tal forma, ele reja o mundo e tudo que há nele, subjuga a carne, restringe a Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte a vigilância no seu uso. Que nós e todo o seu povo sejamos
guardados pela sua providência, que sejamos tentados pelo pecado, ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito, e habilitados a ficar firmes na hora da tentação, ou, quando fracassados, sejamos levantados novamente, recuperados da queda, e que façamos dela o uso e proveito santos, que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas, Satanás calcado aos nossos pés, e nós inteiramente libertados do pecado, da tentação e de todo o mal. Então, irmãos, finalizando, eu sei que aqui é talvez a parte maior da resposta, mas o que é que ele quer dizer? Nós, quando oramos para que Deus ele nos livre do mal, Ele nos ajude a vencermos as tentações, Ele está também nos ensinando a fazermos o quê? A pedir a Deus que Ele não somente nos ajude a nos livrarmos das tentações, mas que no momento das tentações nós sejamos habilitados a vencê-las. E aí ele vai elencar algumas formas de nós vencermos essas tentações. Irmãos, esse quadro que eu trouxe aqui, talvez não fique tão nítido no PowerPoint, mas ele é um quadro também de um outro pintor italiano, Sandro Botticelli, que ele fala sobre as tentações de Cristo. É um quadro até um pouco confuso, mas ele vai trazer todos os momentos aqui que Cristo é tentado. Ele sendo jogado no pináculo, ele sendo tentado por Satanás a transformar os pães, as pedras em pães, e ele mostrando a glória do mundo aqui em cima, a glória do mundo para que Jesus ele seja tentado e se sujeite ao poder de Satanás. Então aqui é basicamente a passagem do Evangelho em que Cristo é tentado. E aí, irmãos, essa passagem, eu trouxe esse quadro porque eu quero remeter essa passagem. Essa passagem ela nos ensina de fato como é que nós podemos vencer as tentações. O que é que nós pedimos e por que é que pedimos? Nós pedimos aquilo que Jesus já fez. Nós pedimos para que nós sejamos semelhantes a Jesus durante as tentações. Veja, o que é que Jesus fez quando ele estava sendo tentado? Ele cedeu à tentação? Ele deu lugar ao diabo? Não. O que é que ele fez? Primeiro, ele foi para o deserto fazendo o quê? Tendo jejuado e orado. Ele foi para o deserto com o propósito de jejuar e orar. E durante o deserto, durante as tentações, o que é que ele fez? Ele se apegou à palavra como um meio eficaz de vencer as tentações. Quando nós pedimos, irmãos, no catecismo, quando nós pedimos na oração dominical que Deus ele nos livre do mal, que Deus ele nos ajude nas tentações, nós estamos pedindo também para que não somente a nossa insensatez nos leve a esses caminhos perigosos, mas nós sejamos fortalecidos através dos meios que Deus providenciou para que nós vençamos as tentações. A semelhança de Cristo, porque Cristo fez isso. E aí, o que é que a gente pode fazer nesse sentido? Primeira coisa, orar, irmãos. Deus está nos ensinando uma oração. A primeira coisa que precisamos fazer para que nós vençamos as tentações é o quê? Orar. É a primeira coisa. E pelo que nós podemos orar? Nós podemos orar para que nós saibamos reconhecer as investidas de Satanás. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem, mas em casa vocês podem fazer o dever de casa. Leia 2 Coríntios 2:11. Ele vai falar exatamente isso. Satanás ele colocando situações embaraçosas para nós, que nós não conseguimos muitas vezes reconhecer. Então, orar para que Deus ele nos ajude a ter sabedoria para reconhecer as investidas de Satanás. Orar para que Deus ele não permita que um mal maior se apodere de nós. Porque muitas vezes, irmãos, veja, Deus não planeja o pecado, mas Deus ele solta muitas vezes a gente para que a gente se meta em situações um pouco complicadas e dessas situações a gente volte atrás, a gente se arrependa e a gente volte de onde errou. Qual foi o maior expoente disso? Pedro, irmãos. Pedro. Jesus, ele, antes de ir para a Via Crucis, ele falou para Pedro o seguinte: olha, essa noite, Satanás ele requereu a sua alma para te peneirar. Mas eu, porém, orei por você, né? Para que depois de tudo isso passar, você fortaleça também os seus irmãos, você fortaleça os seus conceitos. Em outras palavras, o que é que Jesus está falando? Olha, eu permiti que a situação acontecesse agora, para que no futuro você não piorasse, para que no futuro você não continuasse arrogante, você não continuasse prepotente, você não continuasse autoconfiante. Você precisou cair agora para que você fosse livrado de um mal maior. Claro, novamente, Deus ele não está planejando o pecado, mas Ele nos solta muitas vezes para que nós pequemos e nós quebremos a cara, irmãos. E com esses pecados nós nos arrependamos e voltamos para o caminho certo. Por quê? Porque Deus ele é, como José vai dizer, Deus é aquele que pode converter o mal em bem. Deus é aquele que pode fazer com que os nossos pecados eles redundem no futuro
para a experiência, para o conhecimento de como eu não devo agir. Foi isso que ele fez com Pedro. A gente pode orar também para que Deus ele transforme o nosso coração. Esse texto de 1 João 2,15 ele vai falar o seguinte: olha, filhinhos meus, não ameis o mundo, não amem o mundo. Em outras palavras, a gente pede para que Deus ele transforme o nosso coração, para que nós não sejamos inclinados àquilo que o mundo propõe. Mas, irmãos, a forma como nós também podemos vencer as tentações, nós devemos nos apoderar para vencer as tentações é fazendo o que junto à oração? Vigiando. Jesus ele fala, vigiai e orai, porque a carne é fraca. Quais são algumas das possibilidades que Jesus tinha em mente quando ele fala para nós vigiarmos? Para que nós lutemos ativamente contra o pecado. Filipenses 2, 13 e 14 ele vai falar que para que nós desenvolvamos a nossa salvação. A gente já estudou esse texto aqui há muito tempo atrás, mas para que nós desenvolvamos ativamente a nossa salvação. Nós lutemos ativamente contra o pecado. Não esperemos só que Deus ele resolva as coisas. Para que Deus ele nos enche a mente de santidade, e nós também enchamos a mente de santidade. Filipenses 4:8. Portanto, irmãos, pensar em tudo aquilo que é bom, honesto, justo, de boa reputação. Nós precisamos encher a nossa mente de coisas boas. Nós precisamos também nos encher do Espírito. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com a dissolução do vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer na nossa vigilância. Vestindo da armadura de Deus, Efésios 6:10-18, ele vai falar, olha, a vestir as sandálias do Evangelho, né? O capacete da justiça, se não me engano, enfim. Ele vai pedir para que nós usemos a armadura de Deus. E fazendo, irmãos, o uso dos meios de graça. Aqui eu trouxe aquele texto que fala sobre a ceia do Senhor. Portanto, eu recebi aquilo que também eu entreguei, né? Que o Senhor Jesus na noite foi traído. Enfim, ele fala ali da ceia do Senhor, mas isso é uma recomendação bíblica também, para que nós façamos o uso dos meios de graça, que não é somente o sacramento, e não é somente, menos ainda, né, a ceia do Senhor. São sacramentos, batismo, ceia do Senhor, mas também a oração ativa, a palavra de Deus. Nós precisamos fazer meio desse uso de graça, o uso desses meios de graça, para que nós sejamos fortalecidos no pecado. Então, irmãos, nós podemos vencer as tentações dessa forma. E aí, eu já me estendi um pouquinho, mas aí, só para fazer umas aplicações, essa é a aplicação do William Hendricks. Ele vai falar que qual é uma forma de a gente não nos deixar ser tentados, nos levarmos nós mesmos às tentações. Não nos ligando perigosamente com uma aliança com o mundo, ou seja, nos ligando por um jugo desigual. Andarmos com aquelas pessoas que não têm temor de Deus, andarmos, que eu digo assim, não vivemos juntos, né? Não fazer aquela amizade tão forte, não fazer sociedade com elas. Não nos estabelecemos com esse jugo desigual, não fugirmos para o extremo oposto, né? De queremos nos retirar completamente do mundo, querer ficar só isolado, né? Porque Deus ele também não estabeleceu isso. Não ficarmos tão ocupados com os nossos afazeres diários e esquecermos daquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Então, essas são algumas formas de nós fugirmos das tentações. Pinto, por sua vez, ele vai dizer o seguinte, olha, vou parafrasear também por causa do tempo, mas ele vai dizer o seguinte: essa petição está intimamente ligada à outra petição. A gente pede para que os nossos pecados eles sejam perdoados. A gente pede para que Deus ele nos remova a culpa do pecado, mas nós oramos também para que nós ativamente lutemos contra esse pecado. Porque não faz sentido eu pedir para que Deus ele tire o pecado de mim, ele tire a culpa do pecado, mas eu falo o seguinte: não, então agora estou livre, eu vou pecar de novo. Não, o cristão ele não deseja isso. O cristão, pelo contrário, ele deseja que o pecado dele seja removido completamente. O pecado passado, a culpa do pecado, mas o pecado presente e futuro também. Eu não quero pecar agora, eu não quero pecar no futuro. Então não faz sentido eu pedir para que Deus me livre do mal, quer dizer, me perdoe os pecados, se eu não quero que Ele me livre do mal. Eu falo assim: Senhor, me perdoa daquele pecado, mas sabe, né? Se acontecer de novo, não tem como. Não, a gente não pode estabelecer essa postura. E por fim, irmãos, quando nós pecarmos também, nós não precisamos entrar em parafuso. A gente não precisa falar assim: meu Deus, pequei, acabou o mundo, acabou tudo. Não. Pedimos o perdão do pecado. Deus já nos concedeu o perdão de pecados. Pecamos agora, novamente. Peço perdão novamente pelo pecado. Agora, na próxima vez, eu peço para que Deus ele me ajude a ser mais forte, a converter esse mal em bem, a pegar essa experiência do pecado e falar: Senhor, eu sei onde eu errei aqui, eu sei onde eu caí aqui. Eu não quero mais cair, eu quero me afastar desse pecado. Então me ajuda a andar em caminhos opostos.
É isso que Jesus fala para os Efésios lá em Apocalipse. Olha, lembre-se de onde vocês caíram e arrependam-se. Lembre de onde foi que vocês erraram, para que vocês se arrependam, para que vocês não caiam mais nessas situações. Amém, irmãos? Desculpe pelo horário, passei aí 10 minutinhos, mas espero que tenha ficado claro.